Boa noite, sou engenheiro civil Pedro Paiva. Atualmente trabalho na gerência de rodovias da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas. E a gente vai mostrar para vocês um pouco do estudo de mobilidade urbana que foi feito por mim e pela engenheira civil Vitória Holanda. E só para contextualizar, esse estudo ele teve como objetivo entender um pouco do fluxo da mobilidade urbana em Manaus, entender alguns problemas e com o auxílio de uma plataforma interativa online a gente mapeou esses problemas e vai trazer um pouco dos resultados compilados para vocês. Então, só para explicar um pouquinho da metodologia desse estudo, ela é qualitativa e quantitativa, e um pouquinho do fluxo de funcionamento desse estudo é o seguinte: a gente começou fazendo uma revisão histórica do crescimento da cidade, logo em seguida a gente georreferenciou os principais corredores urbanos e após isso a gente fez uma visita em loco para identificar esses problemas que a gente encontraria nesses corredores. Então, a gente, com o auxílio de uma plataforma de georreferenciamento, a gente mapeou os pontos com problemas nesses locais e depois teve o auxílio de um dashboard para ver a concentração dos principais pontos no mapa da cidade. Então aqui a gente tem a visualização e análise desses problemas, a gente tem a síntese dos resultados obtidos e com esses resultados obtidos a gente teve alguns prognósticos. Para contextualizar mais, a gente começou falando sobre a ocupação histórica da cidade, que começou no ciclo da borracha nas zonas sul e centro-sul, e com o decorrer do ciclo industrial, criação da Zona Franca e toda essa expansão urbana, a gente teve o crescimento para a zona leste, onde se encontra o distrito, e na zona centro-sul também, e na zona norte. Mais adiante, a gente vê aqui que na década de 90 2000 e atualmente a gente teve a ocupação total da zona centro-oeste e oeste. Para a gente entender um pouco do fluxo da mobilidade urbana no estado, ou no caso na cidade de Manaus, a gente tem que analisar também a densidade demográfica e a renda estimada das pessoas que moram nessa cidade. Então aqui a gente pode observar o mapa com o censo do IBGE de 2010, que tem um comparativo entre as zonas mais densas e as zonas com a renda mais alta. Então a gente pode observar aqui na zona leste e aqui um pouco perto do distrito, a gente tem a maior concentração de pessoas. Aqui nesse mapa expandido, que a gente não utilizou os dados do levantamento de 2022 do IBGE, pois não estavam prontos, a gente também verificou que houve um crescimento para a zona norte. Então, as zonas mais povoadas seriam as zonas leste e norte da cidade. E em contrapartida, a gente tem também que as zonas mais ricas e com poder aquisitivo maior são as zonas oeste e parte da zona centro-sul. Isso vai impactar diretamente em como o transporte público funciona, porque o fluxo migratório maior que depende dos transportes coletivos e que às vezes não são atendidos e buscam outras formas de locomoção, vem diretamente dessas zonas, onde a gente tem o fluxo migratório para trabalho da zona leste até o distrito industrial, ou da zona leste e norte até as zonas comerciais da zona centro-sul. Seguindo adiante aqui, a gente fez um mapeamento das zonas das zonas comerciais de Manaus e a gente, com a ajuda de programas SIGs de mapeamento, a gente fez esse mapa de calor demonstrando a concentração de zonas comerciais na cidade. Então a gente pode observar que a zona centro-sul é a zona mais carregada com zonas comerciais da cidade. Então todo o fluxo migratório das outras zonas vai ser para essa zona, para os bairros da zona centro-sul. E em contrapartida, a gente tem as zonas residenciais. A metodologia que a gente utilizou para fazer essa coleta de dados foi baseada em coleta de dados de pontos mapeados do Google Earth. Então a gente gerou um scraping de dados e mapeou todas as zonas todos os prédios residenciais que a gente tem nessas zonas
Então a gente pode verificar aqui que a gente tem uma grande concentração de zonas residenciais novamente nas zonas leste e norte. Então, só recapitulando, a gente vai ter todo esse fluxo migratório das zonas leste e norte para a zona centro-sul. Passando aqui, a gente também fez um mapeamento com a coleta de dados das zonas escolares, shoppings, hospitais, órgãos da governo e prefeitura e os principais corredores urbanos. Então, está tudo disposto aqui, a gente fez um mapeamento para cada zona e a gente pode observar aqui que a zona sul e centro-sul, que vai estar mais adiante, é a zona onde a gente encontra mais pontos de comércio e órgãos do governo e prefeitura de serviços públicos e demais serviços que são prestados à população. Então, aqui no comparativo, aqui a gente, nesse segundo mapa, a gente teria a zona centro-sul bem carregada de pontos comerciais e zonas de serviços públicos, um pouquinho da zona centro-oeste, e se vocês puderem observar aqui, a gente vê também que a maior concentração dos pontos comerciais já está mais disposto próximo à zona sul e centro-sul também. Aí a gente vê aqui o grande vazio, que é o final da zona oeste, que seriam os bairros Tarumã e Ponta Negra. A gente tem bem poucas zonas comerciais. E na zona leste a gente tem também um grande vão dessas zonas comerciais e de prestação de serviço. Então, aqui a gente tem um mapa completo dessa... Opa! A gente vai ter, numa visão mais adiante aqui, um mapa completo da cidade. E nesse mapa a gente vai ter outro mapeamento, no caso, e ele serve para mostrar como é a morfologia do nosso sistema viário. Então, a gente tem aqui os corredores de ônibus, semáforos. Em vermelho, a gente tem os principais corredores urbanos, que seriam avenidas e vias principais da cidade. E em cinza mais claro, a gente vê os logradouros, que são as ruas dos bairros também. Aqui a gente tem corredores de circulação no sentido centro-bairro, então a gente pode verificar que a gente tem a Constantino e a Djalma como um dos principais corredores para receber todo o fluxo migratório de veículos das zonas norte, centro-oeste e leste. Então a gente pode verificar que esse círculo principal aqui na zona sul e centro-sul é onde carrega bastante o tráfego da mobilidade urbana de Manaus. Mais adiante a gente vê o sentido oposto e também a gente verifica que a gente tem Constantino e Djalma novamente como o corredor principal que vai alimentar a ida dos carros que estão no sentido centro-bairro e vai alimentar esse sentido também. Então a gente vai ter uma somatória de todo aquele fluxo migratório das zonas residenciais para as zonas de comércio, sendo alimentados sentido centro-bairro e bairro-centro pelos corredores de Djalma e Constantino. Então a gente tem uma sobrecarga muito grande do tráfego que vai competir motos, ônibus, serviço público e carros de passeio nesses corredores. Aqui mais um pouco a gente fez uma abordagem dos principais meios de transporte público da cidade. Então a gente fez um mapeamento dos corredores de circulação planejados e existentes do BRT ou BRS. E aqui em vermelho, no primeiro quadrante, a gente tem um mapeamento do que era para ser o projeto do monotrilho em Manaus. Então a gente teria também a Constantino abastecendo o corredor da Max Teixeira até próximo à Zona Leste, como corredor de circulação do monotrilho. E em comparação aqui também a gente tem esse mesmo corredor, só que alimentado pelo BRT e pelo BRS. E aqui planejado a gente teria o corredor da Avenida das Flores e Torres e um pouco das vias principais da Zona Leste aqui. Mais adiante, para mapear todos esses pontos, a gente utilizou duas plataformas da Esri, que é uma empresa fornecedora de uma plataforma chamada ArcGIS. Então a gente usou o ArcGIS Kick Capture, que a gente levava o dispositivo móvel a campo e tabelava vários problemas de engenharia de tráfego
e depois compilava todos esses dados capturados em campos em um dashboard utilizando o ArcGIS Dashboard. E a gente tem uma visão aqui de todos os problemas que foram mapeados. Então a gente teve 145 problemas levantados em todos os corredores que a gente visitou. Aqui a gente tem uma disposição de cada um, que seriam buracos nas vias, pontos de ônibus problemáticos, interseções perigosas, cruzamentos problemáticos e semáforos. Isso a engenheira Vitória vai entrar um pouquinho mais a fundo com vocês. Logo mais a gente tem uma visão do aplicativo que a gente levou a campo. Então a gente visualizava o problema, identificava o tipo do problema, clicava nesse botão de, por exemplo, semáforos e tirava uma foto do problema, e o dashboard nessa tela já recebia em tempo real a atualização desse problema. E para continuar agora, a engenheira Vitória vai dar um prognóstico de todos esses problemas e algumas possíveis soluções. Boa noite, eu me chamo Vitória Holanda, sou engenheira civil e vou dar continuidade à apresentação do estudo de mobilidade. Então, como o engenheiro Pedro explicou, a gente focou principalmente nos principais problemas que acabam gerando alguns entroncamentos na mobilidade urbana de Manaus. Com isso, a gente conseguiu gerar esse mapa que mostra os principais problemas e os pontos das áreas. Sendo esses os principais problemas: buracos na vias, cruzamentos, drenagem. A gente consegue ver que a maior concentração dos problemas se estão na zona centro-sul e na zona central, né, no centro de Manaus, nas principais avenidas como Constantino Nery e Djalma Batista. Por quê? Principalmente porque são as vias de maior fluxo atual. Como o Pedro explicou, a concentração urbana, a maior concentração urbana atualmente está nesse quadrante, e essas pessoas elas precisam se deslocar para essas vias, principalmente para o centro, para trabalhar. Então, aqui a gente tem uma síntese da porcentagem dos problemas e as principais propostas. Sempre no que se tange ao assunto de mobilidade urbana, em correção de problemas de trânsito, de tráfego, a melhor proposta é o incentivo ao uso do transporte público. Principalmente porque a gente precisa ter essa ciência de que quanto mais a gente aumenta o transporte particular, carros e automóveis, a tendência é que a gente precise de mais áreas de espaço para que esses veículos transitem nas vias. Todavia, sempre vai precisar de mais. Quando a gente foca o incentivo ao uso de transporte público e cria um transporte público que consigam atender um grande número de população de forma eficiente, a gente reduz a quantidade de veículos nas vias, a gente reduz poluição e a gente consegue melhorar a velocidade de trânsito e essa questão de mobilidade. Outro ponto muito importante que a gente se atentou que falta aqui na cidade de Manaus é o incentivo do conceito de walkability, que é simplesmente o fato de caminhar. Atualmente, para se fazer qualquer coisa na cidade, pelo fato de se existir grandes distâncias ou até mesmo pela ausência de calçadas ou meios de locomoção, a pé, as pessoas elas evitam caminhar. Então, às vezes, para você andar 1 quarteirão, 2 quarteirões, também pela falta de segurança, a gente se locomove de carro, de moto. E a implementação de, se você tem um conceito integrado de um transporte público com o conceito de simplesmente caminhar, já favorecia um pouco a questão da mobilidade urbana. Isso já traz, né, a terceira proposta, que é a readequação das calçadas. E outro também ponto muito importante é a readequação do BRT em BRS. Atualmente, a cidade de Manaus ela não possui um sistema de BRT. Né? O que nós temos foi uma implantação mal feita de um BRS, onde os ônibus não possuem as portas do lado correto e continuam transitando de forma errada. Então, uma readequação dessa implementação existente ligada a novas rotas facilitaria muito mais o fluxo do transporte
público de alta capacidade, que é o ônibus. E isso ajudaria a vida de milhares de pessoas que precisam desses veículos e também auxiliaria outras pessoas que dependem do carro particular a usar o transporte público para se locomover. A implementação também de um veículo leve, principalmente no centro de Manaus, remetendo à antiga ideia do bondinho e do trilho, é outra coisa que, como já foi implementada em outras cidades, como no Rio de Janeiro, facilitaria a mobilidade urbana naquela região. Ainda mais para essas pequenas distâncias que não seriam assim tão distantes, tão pequenas para se andar a pé, já para um veículo leve seriam possíveis. Então, aqui a gente tem um mapa onde sintetiza mais ou menos o que eu expliquei para vocês sobre a circulação dos corredores de BRS. E aí, no caso, já dando a proposta de corredores também na modalidade do BRT. Então, aqui a gente mostra onde já existe. A nossa proposta, que seria ligar ligar, na verdade, o centro de Manaus ao Tarumã, Ponta Negra, ao distrito, que voltasse próximo ao centro, realmente criando um corredor bem abrangente, exclusivo, interligado também à proposta da prefeitura, que também é ligar até a parte da barreira, e é o que temos atualmente. Aqui a gente tem a proposta do VLT que eu mencionei para vocês, circulando na zona central de Manaus, principalmente próximo aos pontos turísticos. Um outro motivo que seria bem plausível dessa mobilidade pelo VLT seria o ponto turístico, né? Facilitaria também muito mais para os turistas que adentrarem a região de se locomoverem nessa área com segurança e também para conhecer, né, essa parte dos principais pontos. Além também, como eu disse, dos trabalhadores que fazem esse percurso todo dia. E é isso, eu espero que esteja sintetizado um pouco essa ideia e nos encontramos em breve.